Seja bem-vindo ao Lembra-te Angola. Bom, provavelmente este é o último episódio de Lembra-te Angola deste ano 2024. Vamos ter que fazer uma paragem durante as festas de Natal, mas voltaremos, sem dúvida, no dia 6 de janeiro, de 2025. Até lá, vá vendo os vídeos, vá revendo os vídeos e vá comentando. Estamos disponíveis, eu estou disponível para vos responder. E vá partilhando aqueles que já existem. Bom, nós vamos hoje iniciar um ciclo que prosseguiremos no próximo ano. O que não quer dizer um ciclo dedicado à história da moeda em Angola, às moedas em Angola, mas isso não quer dizer, evidentemente, que não deixemos de tratar outras temáticas que já temos tratado aqui. Por exemplo, como recentemente ainda, a comemoração dos 50 anos, ou quase 50 anos de independência. Portanto, os últimos episódios, que pode ir ver, não esgotam evidentemente a matéria e voltaremos a ela ao longo do ano de 2025, de certeza absoluta. Assim como outros temas que vim a tratar antes, da história colonial, que também é incontornável. Mas eu achei que hoje deveria seguir a sugestão de alguns seguidores que me andam a pedir já há bastante tempo que eu trate aqui da história da moeda. Aliás, quando eu falei, está quase a fazer um ano, quando eu há um ano fiz daqui a pouco, ainda não fez um ano, mas daqui a um mês, fará um ano em que eu falei do dia 8 de janeiro, um dia especial em muitos aspectos. Houve um seguidor que me lembrou que 8 de janeiro também era o dia da criação do Kwanza, da moeda angolana. No caso do dia 8 de janeiro de 1977, pois porque, primeiro ano de independência, em 1976, ainda vigorou uma moeda chamada angular, não era o mesmo angular do passado. Bom, a gente vai chegar ao angular, a gente também vai chegar ao Kwanza, mas eu achei que devíamos recuar vendo um pouco mais a fundo as moedas que circularam no território de Angola. Já as mencionei ao longo de outros episódios, mas vamos agora aprofundá-las. Evidentemente que é incontornável falarmos aqui do zimbo, das conchas. As conchas em moeda utilizadas quer no reino do Congo, quer no reino do Ndongo. Isto ao tempo da chegada dos primeiros portugueses, ou seja ao tempo da chegada de Ocão, 1484, ao Congo, seja ao tempo da chegada de Paulo Dias Novaes, primeiro em 1560, depois em 1575. Isto porque, embora seja certo que os búzios e as conchas, não só como moeda entre os povos da África subsaariana, entre os povos banto, e não só, também entre os povos não banto, ou seja, os povos da África subsaariana, mas para norte do Equador, é frequente a moeda fiduciária em conchas, em búzios, no caso das línguas Kikongo e Quimbundo, em Zimbo, ou Jimbo, que há quem pronuncie Jimbo, Zimbo. Para a história do Zimbo, realmente, a maior parte das fontes de que a gente dispõe são fontes europeias, são fontes escritas, nomeadamente fontes portuguesas, não é? Por isso vamos ter que mencionar algumas. Mas há que dizer desde já que o zimbo circulou como moeda, repito, não é exato, ao contrário do que alguns autores dizem, não é moeda mercadoria, é moeda fiduciária, ou seja, é uma moeda que intermedia entre as mercadorias e que se contabiliza, visto que se contabilizava um número de búzios, um número de zimbos, não é? Para cotizar os preços, como veremos. E normalmente usados em cestos de ráfia, designados por cofos, portuguesando.
no plural. E há que dizer que o zimbo foi realmente a moeda de troca, quer no Congo, quer no Ndongo. Nós não sabemos, nós não conhecemos os estados desses séculos para sul do Planalto Central. Estou-me a referir aos séculos XV e XVI. Durante os séculos XV e XVI, anos de 1400 e anos de 1500, foi a moeda transacionada nesses estados, inclusive pelos próprios europeus. Os próprios europeus negociaram com os povos africanos, nomeadamente com os Bakongo e com os Mbundu do Reino do Ndongo, mais tarde até da Matamba, com o zimbo. No caso de Kassange e de Lunda é outra história, já mencionaremos mais à frente. Não posso deixar de dizer que dentro dos trabalhos do tempo pós-colonial, pouco tem sido trabalhada a história da moeda em Angola ou naquilo que vem a ser o território de Angola. Mas ainda na década de 60 do século passado, do século XX, nós temos duas publicações importantes, ambas de um autor que era um funcionário do Banco de Angola, do antigo Banco de Angola, Luís Rebelo de Sousa. Temos aqui as moedas de Angola e depois uma continuação que vem a ser o papel moeda em Angola, também do mesmo autor. Vamos tentar segui-la. Hoje não vamos ter tempo de chegar, obviamente, ao papel moeda, nem tão pouco ainda à moeda metálica. Vamos falar então um pouco destas moedas quase mercadoria, mas que já não são exatamente moeda-mercadoria. Dentro das fontes escritas de que dispomos, aquela que nos parece ser mais recuada para falar do zimbo é uma obra que já falámos aqui, já dedicámos um episódio a ela, que é a obra de Duarte Lopes e Filipe Pigafetta, a relação do Reino do Congo e das terras circunvizinhas. Está aqui quer a obra, quer o thumbnail do episódio a que me reportei a ela. É uma obra de 1591. Duarte Lopes, como é sabido, foi um comerciante do Congo, mas ele estava perfeitamente informado do que se passava na ilha de Luanda. Porque embora a ilha de Luanda, eu hoje não quero entrar na questão ambunda, ou seja, se a ilha de Luanda, naquele tempo, no século XVI e antes, no século XV, tinha população Kikongo, Bakongo, ou se tinha população Mbundo, enfim, já escrevi sobre isso uma ficção em tempos que foi a Mazanga, não é? Eu parto do princípio que o povo era o povo Mbundo, mas estava pelo menos nesta viragem do século XV para XVI e ao longo do século XVI estava pelo menos sob a alçada até à Batalha de Dande, né? Até à Batalha de Dande, que aparece aqui mais uma vez a data dessa batalha. Estava sob a alçada do Congo e realmente os Bakongos exploravam os Mbundu na ilha de Luanda para que estes Mbundu pescassem o zimbo. Digamos que a ilha de Luanda era uma espécie de casa da moeda. Diz do Congo, do Reino do Congo. E tinha lá um governador, Kikongo, portanto um curunto. Não é? Diz Duarte Lopes que eram as mulheres que pescavam o zimbo. As mulheres, elas próprias entravam dentro d'água e ele escreve, ou Pigafetta escreve, na vez dele, que elas pescavam o zimbo na contracosta de Luanda, por alturas da praia-mar, ou seja, sob fiscalização de um delegado do rei do Congo. Avançavam pela água alguns metros e, mergulhando, enchiam de areia uns cestos estreitos e compridos, a que chamavam cofres. Também ao zimbo e à pesca do mesmo zimbo se refere um outro autor de que também já falámos aqui, em Domingos de Abreu e Brito. Fizemos 2 episódios, vão aparecer aí, os thumbnails sobre Domingos de Abreu e Brito, embora o nome dele não figurasse no título dos nossos episódios. Mas está aí, reveja. Ora, Domingos de Abreu e Brito, como é sabido, é um inspetor enviado em 1591 pelo recente rei de Portugal, que era o rei Filipe II de Espanha, quer ao Brasil, quer à Angola, para que fizesse um relatório dizendo quais as vantagens da colonização desses territórios. Falámos, repito, nesses episódios sobre outras informações de Domingos de Abreu e Brito. Ora, ele também se refere à ilha de Luanda, à pesca do zimbo, e diz que na ilha de Luanda o rei do Congo tinha outorgado a pesca de zimbo apenas nas 4 léguas
do lado norte. Ora, eu penso que neste tempo, em 1591, uma légua ainda era medida pelos padrões romanos. Uma légua correspondia a cerca de 2,2 km. Mais tarde, no século XVIII, os portugueses viriam a convencionar que uma légua seria algo superior. Eu parece-me que neste tempo ainda era 2 km, pouco mais. Ora, se eram 4 léguas, nós multiplicando 4 por 2 dá 8 km. Sabemos que a Ilha do Cabo presentemente tem 7 km de comprimento. Evidentemente que ela seria muito mais comprida, não é? Teria, sobretudo, a parte sul. A parte sul seria muitíssimo mais comprida, além da Chicala, teria o Belela e outros territórios, muitos dos quais até foram submergidos em 1944 com a Calema de 44, mas toda a ilha seria bem mais extensa, não é? O que nos custa calcular ao longo dos séculos é o valor ou a cotação do Zimbo. Ela vai variando. Temos um valor recuado, aliás até ainda anterior aos autores que falei, ainda anterior a Duarte Lopes e a Domingos Abreu Brito, que é Duarte Pacheco Pereira, em 1505, portanto quase um século antes deles, que passa pela Ilha de Luanda, que ele chama Ilha das Cabras, e que ele descreve no seu livro Esmeraldo Situ Orbis. Esmeraldo Situ Orbis, que é um termo complexo, é uma mistura do nome dele, Duarte, com o nome do então rei de Portugal, Dom Manuel I. Situ Orbis é os lugares da Terra, quer dizer, é o Duarte e o Manuel pelos lugares da Terra. Ora, quando ele passa naquela que ele chama Ilha das Cabras, ele lá fala, além de falar de um imposto chamado Luanda, que seria pago a um rei, que ele não diz que rei é, se é o rei do Congo ou se é o rei do Ndongo. Já falei nisso num outro episódio, mas ele diz num determinado momento que a moeda utilizada é o Zimbo, e diz que uma galinha custa cerca de 50 conchas de Zimbo, e uma cabra custará 300 conchas de Zimbo. Mas, ao longo dos séculos, o Zimbo vai sendo usado quer entre europeus, quer entre africanos, mas vai-se desvalorizando, e vai sendo substituído por outras moedas. Aliás, o século da depreciação do Zimbo vai ser precisamente o século XVII, portanto, os anos 1600 e tal. Há vários fatores para a depreciação do Zimbo, pelo menos aquele Zimbo que era explorado a partir da Ilha de Luanda. Um dos fatores da depreciação está indubitavelmente associado a uma figura sobre a qual ainda não tratámos, quer dizer, já mencionámos várias vezes, mas ainda não tratámos com pormenor, não fizemos um episódio dedicado a ela, que é Manuel Cerveira Pereira. Manuel Cerveira Pereira, o fundador de Benguela, mas não só. Ora, Cerveira Pereira vai introduzir a circular em Luanda um Zimbo que ele vai pescar em Benguela, depois de 1517, e que vai concorrer com o Zimbo de Luanda. Além de introduzir o Zimbo da Benguela, também vai introduzir essa sim, agora sim uma mercadoria, mas uma mercadoria que é usada como moeda, que vem a ser o sal de Benguela, extraído de Benguela. Já haveria sal em Luanda, perto de Luanda. Tanto assim é que não naquilo que é a cidade de Luanda, mas em localidades que hoje nos parecem próximas, parecem-nos, porque nós hoje temos automóvel, não é? Mas naquele tempo seriam um bocado distantes. Uma delas seria Cacoaco, não é? 20 km a norte. A outra, um bocado mais a sul, cerca de 10 km, seria a Corimba. Portanto, os documentos dos séculos XVI e XVII mencionam Mani Corimba, que explorava o sal, as salinas da Corimba e até mais para sul, assim como no Cacoaco também são referidas salinas, não é verdade? No entanto, como moeda de troca, o sal começa-se a impor no século XVII e muitas vezes a ultrapassar o Zimbo. Também já falámos aqui, e Domingos Abreu Brito, ainda no século XVI, menciona uma localidade no Kwanza Sul onde se produziria sal, seria a Chilambanza, não é? Que provavelmente, como eu disse nesse episódio, será a atual Gabela. Não é? Bom, nesta época, e estamos a reportar-nos aos séculos, repito sempre, aos séculos XVI e XVII, nesta época já circulava também o cobre. Eu não vou, agora, já mencionei aqui a Batalha de Ambuila em relação ao cobre do Congo e aos mistérios do cobre do Congo, como também já me referi ao mito da prata de Cambambe.
Agora, o que é sabido é que o cobre e a prata existiam, isso sim, mas mais a leste, no Império Lunda, no chamado Império Lunda, no Império do Matianva. Não? E, de facto, das informações que temos acerca da Feira de Cassange, desde que ela é criada pelos Zimbangala, de facto, na Feira de Cassange circulavam moedas de cobre, nomeadamente a cruzeta da Lunda. Aparecem aí duas imagens. Não? Mas a grande transformação, ou talvez até mesmo o grande fator para a depreciação do zimbo e depois do sal e do cobre, é, a partir do século XVII, nos anos 1600, os panos. Os panos, chamados panos libongo, produzidos quer no Congo, em Bazacongo, quer mais a norte, no Luango. Eles vão entrar em circulação mais a sul, eles vão entrar em circulação quer em Luanda, quer no corredor do Kwanza. Esse corredor do Kwanza, entretanto, já conquistado por Paulo Dias Novaes, onde há os presídios, onde os escravos são transportados para Luanda. Os panos libongo vão circular em Luanda e no corredor do Kwanza, como já vimos aqui no episódio, que é a revolta de Jeribita. Enfim, vale a pena tornar a rever esse episódio e até o poema do Gregório de Matos acerca desta questão. Como lá dissemos, ainda antes da conquista holandesa, ou seja, ainda antes de 1641, já circulavam em Luanda e no corredor do Kwanza estes panos libongo que eram trazidos pelos chamados contratadores, portanto, aqueles comerciantes portugueses que iam comerciar ao Congo e que os introduziam em Luanda. Eles adquiriam-nos no Congo e no Luango por cerca de 20 réis e punham-nos a circular em Luanda por 50 réis, o que contribuía para uma enorme inflação. E atendendo a que eles, entretanto, já estavam, como vimos nesse episódio da revolta de Jeribita, eles já estavam a servir quer para qualquer compra, quer para o pagamento de impostos, quer mesmo para pagar os soldos dos militares, o que gerou revoltas, como lá vimos nesse episódio. Bem, o século XVII aproxima-se do fim. Depois do período tratado na revolta da Jeribita, aconselho a rever mais uma vez esse episódio, aparece pela primeira vez em Angola uma moeda metálica, mas que é de curta duração. As moedas metálicas em Angola hão de aparecer já em meados do século XVIII. Isso ficará para o próximo episódio. Fique connosco, portanto, um bom Natal, um bom ano, e não perca o próximo episódio de Lembra de Angola, onde vamos falar das primeiras moedas metálicas em Angola.